Eu tenho aqui em minhas mãos um MacBook Air modelo M4 que eu comprei na semana passada na Shopee. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como que tem sido a minha experiência utilizando o sistema da Apple. Por uma semana inteira eu usei esse cara e olha, vou te dizer, ele me surpreendeu, tanto no quesito bateria, desempenho, e eu utilizei ele o uso comum como redes sociais, edição de vídeos, estudos e muito mais. Se você quer saber como que foi o desempenho desse equipamento, fique no vídeo e vamos lá. Esse aqui é um MacBook Air, um equipamento desenvolvido pela Apple para ser um equipamento leve, portátil, fino e com um excelente desempenho. Só que antes de falar sobre desempenho, vamos falar sobre a sua construção. Ele é um equipamento que foi feito todo em alumínio, um alumínio de excelente qualidade. Você toca, você já sente que ele tem uma suavidade, uma maciez. Os seus cantos são arredondados. Por ter uma tela de 13 polegadas, ele tem um tamanho excelente, combinando peso e portabilidade. Se você precisa desse equipamento para fazer o transporte na sua mochila, na tua bolsa, levar numa viagem, ele é o equipamento perfeito. E olhando aqui embaixo, sabe aquelas frestas que fazem a dissipação? Esse cara não tem, devido à nova tecnologia de processadores que a Apple desenvolveu exclusivo para o seu ecossistema. Com isso, ele se tornou um equipamento muito mais silencioso e muito mais gostoso de utilizar. E eu vou falar para vocês, e quando a gente pega um equipamento desse, a gente já sente que é um equipamento de luxo, um equipamento premium, um acabamento perfeito que a gente só vê nos equipamentos da Apple. Eu nunca vi isso em outros modelos de notebook. E uma das coisas que eu mais gostei é que eu consigo abrir ele apenas com uma mão, usando praticamente um único dedo. E quando a gente abre, já se depara com essa tela maravilhosa. Bom, eu não vou falar sobre características técnicas, mas o que eu sei é que ela é uma tela do tipo IPS LCD com 99% de fidelidade de cores. O que isso significa na prática é que você consegue ver uma ótima qualidade de imagem. Se você for fazer edições de vídeo, edições de imagens, cara, isso aqui é muito bom. E tudo isso você tem em uma tela super fina. Olha isso aqui, cara, como eles conseguem colocar tanta tecnologia num espaço tão pequeno. Agora falando sobre o seu teclado. Ele é um teclado bem baixinho, ergonômico, um tamanho excelente, um espaçamento bom entre as teclas. E ele tem uma retroiluminação que à noite fica muito bonito. Suas teclas são bem macias e tem um sonzinho muito agradável. Uma das coisas que você pode sentir dificuldade no início é porque ele não usa o padrão brasileiro, ou seja, não tem o cedilha, não tem o tio e a maioria dos acentos que você encontra no teclado convencional, padrão ABNT2 e nos notebooks vendidos aqui no Brasil. Mas isso é uma coisa que você consegue resolver e aprender facilmente. Você consegue fazer os acentos apertando eles normalmente junto com a tecla. Se você quer fazer o C cedilha, por exemplo, você aperta essa tecla e aperta a letra C. Ele faz o C cedilha. Agora falando do trackpad, ele é enorme, tem um toque bem aveludado e ele é bem preciso. Eu digo para você que durante esses 7 dias que eu utilizei, eu procurei evitar ao máximo a utilização do mouse. Inclusive, eu posso te garantir que se eu usei mais do que 2 vezes o mouse nesse equipamento, foi muito. Quem assistiu o vídeo anterior viu que eu tive dificuldades para executar essa tarefa apenas tocando no trackpad e ele executando a função. Isso é totalmente configurado, você consegue vir aqui nas configurações do sistema e ajustar o trackpad conforme a sua necessidade. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é a forma que você tem de trabalho, com os gestos, o modo que você consegue com 3 dedos selecionar sem precisar usar igual no Windows, que você tem que apertar o trackpad e selecionar, porque a precisão nos cliques, no toque, nos gestos é muito bom. É como eu sempre digo, né? O que é bom a gente acostuma muito rápido. Esse teclado vem acompanhado de um Touch ID que facilita muito o uso durante o dia a dia. Ao invés de você ter que ficar digitando a tua senha sempre que você ligar o equipamento, apenas com um toque ele desbloqueia. E isso é muito rápido. Não posso esquecer de falar dessa tela. Cara, isso aqui é simplesmente
fantástico. Eu nunca tinha visto uma qualidade tão absurda numa tela de notebook. Por se tratar de uma tela de 13 polegadas, ela tem uma excelente resolução, no qual você não consegue sentir falta de mais espaço, porque parece que no Mac tudo se ajusta. E com a tela com a qualidade absurda dessa, você fica vislumbrado. Ela tem 99% de cobertura de cores sRGB e tem 500 nits de qualidade de brilho. Só quem já utilizou ou pegou um Mac em suas mãos vai conseguir descrever como que a qualidade dessa tela é absurda. Essa foi uma das coisas que me deixou apaixonado por utilizar o Mac. Agora falando de sua câmera, ela é uma câmera que tem apenas 12 megapixels, mas ela grava em Full HD. Isso já é muito melhor do que os modelos anteriores que o MacBook tinha. E olha, ela superou as minhas expectativas. Ainda assim, a câmera não é algo que eu utilizo muito no meu dia a dia, mas ela tem uma tecnologia aqui que parece que ela rastreia aonde você vai, ó. Não sei se você consegue perceber que eu me movo para a esquerda, ela me segue, eu volto para a direita, eu afasto, ela baixa a tela, eu chego mais perto, ela parece que ela vai se enquadrando, né? Ela te enquadra conforme você vai se movimentando na tela. E isso é uma coisa que me deixou muito impressionado. Agora falando sobre o seu desempenho. Olha, eu não sou nenhum especialista em edição de vídeo ou edição de imagem, de áudio, mas o pouco que eu tive de experiência na edição de vídeos aqui do canal, eu percebi que é muito melhor do que o equipamento que eu tenho hoje, que é no Windows. Parece que aqui as coisas ficam muito mais fluídas e com a qualidade que essa tela traz, você consegue ter uma precisão melhor na hora que você está calibrando as cores, que você está colorindo o vídeo. E como eu te falei, você tem aqui um trackpad que te ajuda muito e que você não sente falta de um mouse externo para fazer a edição dos seus vídeos. Eu utilizo ele também para fazer acesso remoto aos equipamentos dos meus clientes e fazer configurações. Então ele tem um excelente desempenho. Em jogos eu não cheguei a testar ele ainda, porque ainda não tive tempo, o trabalho e correria do dia a dia, mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo mostrando o desempenho dele em jogos. Inclusive nesse momento eu estou baixando até a Steam para poder fazer alguns testes. Agora falando sobre bateria, eu acho que a maioria das pessoas que compram um MacBook compra por causa do seu desempenho. Ele tem uma bateria muito boa e eu vou falar para você, eu usei durante todos esses dias, eu usei ele o dia inteiro. A minha jornada de trabalho aqui ela varia entre 10, 12 horas, 8 horas de serviço e eu posso te dizer que eu cheguei a usar ele por 10 horas inteiras sem precisar colocar ele na tomada, exatamente desse jeito aqui. Não foi dizer que eu aliviei, eu deixei várias páginas do navegador aberta, também deixei vários aplicativos rodando em segundo plano e sim, meus amigos, foram 10 horas de utilização. Como você pode ver, eu estou gravando esse vídeo, já é 11 horas da manhã e ele está com 94% de carga. A última vez que eu carreguei ele foi ontem às 22h30 da noite e agora já é 11 horas da manhã e eu estou aqui com 94% de carga. É uma bateria que vale sim muito a pena. Eu já ia esquecendo de falar sobre as entradas que tem nesse equipamento. Do lado direito nós temos aqui a entrada do fone de ouvido e uma coisa muito chata, né, que às vezes você pode sentir dificuldades, que são as conectividades que ele possui. Como você pode ver, ele possui apenas duas entradas do tipo USB-C Thunderbolt, o que pode limitar muito o seu uso durante o dia a dia. Só que isso a gente consegue resolver muito fácil. O que é que eu fiz? Eu comprei um dongle USB que a gente utiliza aqui na entrada USB tipo C e eu consigo ter mais uma USB tipo C com mais 3 USB convencional do tipo 3.0, entrada para cartão micro SD e SD e uma saída HDMI para ligar um monitor externo. E na minha opinião, esse é um dos pontos negativos para quem quer comprar um equipamento desse, mas como eu disse, não é nada de bicho de sete cabeças. Com um dongle você consegue resolver esse problema. E já que nós estamos falando das suas conexões, nesse modelo M4, ele voltou com a conexão MagSafe, o que ajuda muito. Como você pode ver aqui, ó, nós temos o cabo que vem, original, você simplesmente encosta e ele já trava. E se você precisar puxar,
ele sai facilmente, assim evitando que alguém esbarre e quebre a sua conexão. Então, muito fácil a conectividade com o cabo MagSafe. Uma coisa que eu não usei foi o carregador original. Eu nem comprei ainda o adaptador, como eu falei no vídeo, que existe um adaptador que você consegue trocar essa entrada aqui, mas pelo fato dele ser um pouco inferior ao que eu tenho, né, porque a capacidade dele, se eu não me engano, acho que é de 60 watts, ou é 50 watts, e aí ele demora um pouco mais para carregar o MacBook. Então eu também comprei aqui um carregador externo, que ele é de 100 watts. E aqui eu tenho duas conexões do tipo USB-A e duas conexões do tipo USB-C. E eu utilizo ele para fazer o carregamento do MacBook. Eu ligo a USB-C aqui e ligo o cabo MagSafe no MacBook. E como esse carregador ele é de 100 watts, eu carrego muito mais rápido a bateria do MacBook. Em resumo, o que eu tenho a dizer é que esse equipamento superou as minhas expectativas. E se você busca algo que é pequeno, leve, portátil e potente, você tem a combinação perfeita nesse cara. Tanto para uso convencional do dia a dia, edição de texto, edição de fotos, navegação na web, levar para a faculdade, para o estudo, quanto para tarefas mais pesadas como edição de vídeos, fotos ou até mesmo para quem trabalha no áudio. Esse equipamento vai atender sim às suas necessidades. Bom pessoal, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal porque eu vou fazer muito conteúdo sobre esse MacBook e a minha jornada de aprendizado de utilização do sistema. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?